Meu nome é Alexandra Gomide, tenho 52 anos e venho de Belo Horizonte, Minas Gerais. O principal motivo, foram vários motivos, quando a gente faz a opção de sair do país, nunca existe um motivo único. Mas, sem dúvida nenhuma, o principal motivo foi segurança, qualidade de vida, foram os filhos. É tentar trazer uma oportunidade de vida melhor para os meus filhos. Braga entrou na minha vida totalmente por um acaso, por causa do Google, na verdade. Eu vim para Portugal para morar em Faro. Cheguei em Faro, não percebi que ali não seria um ambiente que eu gostaria de criar os meus filhos. É um ambiente muito mais de passeio do que de vivência. Eu não me senti, não pertencia àquele lugar. Fui para Cascais, fiquei um tempo em Cascais. Também o coração não bateu forte. Fui para Aveiro. Aí, quando estava em Aveiro e não me adaptava e também não percebia os meus filhos ali naquele lugar, eu e meu marido olhamos um para o outro e pensamos, pronto, o que é que nós fizemos? E aí abri o Google para procurar. Eu não queria morar nem em Lisboa, nem no Porto, isso era uma certeza para mim, eu não queria cidades maiores, eu queria menores. Comecei a procurar cidade em volta, em torno do Porto. Apareceu Braga. Aí eu passei em Braga, falei, vamos lá para Braga, para ver o que é, né? Nunca tinha ouvido falar em Braga, lá no Brasil. Ao chegar em Braga, aliás, antes de entrar em Braga, quando no caminho a gente já foi sentindo aquela diferença. Na verdade, adaptar aqui em Portugal, aqui em Braga principalmente, é muito fácil. A receptividade é muito grande, os bracarenses estão sempre abertos a nos receber e recebem muito bem. Mas o que mais me impactou, porque eu cheguei em 2016, ainda não tinha essa comunidade brasileira massiva como nós temos hoje. Então ainda era uma novidade, brasileiro circulando, e principalmente brasileiro dessa nova leva, desse novo perfil da comunidade brasileira que veio nesses últimos anos. Então, assim, sem dúvida nenhuma, uma situação que me incomodava muito. A gente ia andar, por exemplo, no IKEA ou no supermercado, entrava num Continente ou no Pingo Doce, sempre tinha um segurança andando atrás da gente. Isso, assim, era muito, era incômodo pra gente, porque a gente nunca nem imaginou viver isso, né? Lá no Brasil, tanto lá no Brasil, isso era inimaginável. E a gente sempre viajou muito e nunca passamos por isso. E isso a gente viveu aqui em 2016. Hoje isso não existe mais. Hoje a comunidade brasileira já é vista com outros olhos, circula com muita tranquilidade e é muito feliz aqui em Braga. Mas quando eu cheguei, a gente passava por essas situações, da desconfiança, daquele olhar de cima e embaixo, aquela situação desagradável. Eu só tenho elogios, né? Porque eu tenho grandes amigos portugueses, desde que eu cheguei, tirando essa situação externa, no meu convívio, quem eu tive contato, quem eu tive proximidade, sempre me recebeu muito bem, sempre me ajudou. Eu tive muitas orientações. Aliás, eu diria que quem me acolheu, sem dúvida nenhuma, quando eu cheguei não tinha quem me acolhesse. Então, quem me acolheu, sem dúvida nenhuma, foram os bracarenses. Sem dúvida nenhuma, a segurança. No meu caso, eu venho de Minas Gerais. Minas Gerais e o Minho têm uma relação histórica muito intensa, principalmente lá no século XVIII. A história de Minas Gerais e do Minho se misturaram. E é um ambiente, Minas Gerais é a terra das montanhas, lá no Brasil. É o Minho aqui em Portugal. O mineiro é conhecido como mais reservado, mais desconfiado. Exatamente, todas as características que definem o minhoto as características que definem o mineiro lá no Brasil. Então, para mim, quando eu cheguei, eu me senti muito em casa. A própria estrutura arquitetônica da cidade, Minas Gerais é a terra do barroco e do rococó, então se comunica muito. Então, a maior diferença não foi no local, não foi na região, não foi nas pessoas, porque o próprio estilo é muito parecido. A maior diferença é a segurança, sem dúvida nenhuma.
Eu acho que eu teria duas situações para destacar, uma mais pessoal e uma mais profissional. Na pessoal, eu levaria para os meus filhos. Quando eu fui questionar meus filhos onde eles eram mais felizes, se eram lá em Belo Horizonte ou aqui em Braga, eles não pensaram duas vezes para responder Braga. Isso para mim foi muito impactante, porque eu sempre achei eles muito felizes lá em Belo Horizonte. Mas aí eles foram colocando justamente isso: mãe, aqui eu ando a pé, aqui eu ando com vidro com carro com vidro aberto. Sabe esses detalhes que às vezes para vocês é até difícil perceber, né? Mas isso é muito forte para quem vem do Brasil. É muito intenso, porque a gente acaba sendo privado de ser livre, ser natural no nosso país. E isso aqui para eles foi muito impactante. Então, quando eles começaram a me dar esse retorno de felicidade, de estar bem, isso para mim foi muito forte e sempre vai me marcar, não tem como. E a outra situação é a profissional. Eu no Brasil, eu era professora universitária, vim para cá, mudei completamente, a vida aqui foi me levando para um outro caminho, até chegar na criação da Associação UAI. E a Associação UAI, que é a União, Apoio e Integração à Comunidade Brasileira, tem um impacto na minha vida total, porque eu vivo a UAI 24 horas, e é muito isso, ela tanto me acolhe, como me ajuda a acolher a comunidade brasileira. Então, sem dúvida nenhuma, isso é extremamente marcante para mim aqui. Quando eu cheguei em Braga, eu comecei a gravar alguns vídeos, muito mais para minha mãe especificamente, para falar de Braga, para mostrar como a gente estava feliz aqui, como os netos dela estavam bem aqui. E esses vídeos coloquei no YouTube, nunca imaginei um impacto, mas foi um impacto muito grande e esses vídeos foram tomando uma dimensão absurda. De modo que a comunidade brasileira ia chegando e me procurava aqui em Braga. E eu comecei a passar o dia inteiro sentado no café recebendo brasileiro que acabavam de chegar em Braga. Diante disso, a gente optou por criar a associação. Nunca mexi com uma associação lá no Brasil, eu não tinha realmente uma ideia do que seria, mas eu sabia que eu teria um grupo de pessoas que iriam me ajudar a fazer o que eu fazia. E a ideia inicial seria muito essa. E acabamos criando a associação, que deu um impacto absurdo. Hoje a comunidade brasileira toda que chega em Braga já é direcionada para a Associação UAI. Lá nós temos aconselhamentos especializados, desde o psicológico, pedagógico, jurídico, de negócios, financeiro. Além desses acolhimentos todos, nós criamos situações de convívio, eventos, rede de negócios para acolher os empreendedores. Tudo que impacta, tudo que favorece a integração do brasileiro aqui em Portugal, a Associação UAI desenvolve. Então, são projetos de artesanato, projetos de dança. Então, a gente acolhe qualquer área. O futuro, na verdade, é sempre muito incerto. Hoje, eu diria que eu jamais sairia de Braga, né? Mas a gente não sabe o que vem pela frente, como é que a vida, né, vai nos levar daí para frente. Mas eu pretendo, né, seguir o caminho que eu estou seguindo, levar a associação. Eu quero continuar me dedicando à associação, quero que ela cada vez exerça mais a sua função, né, de acolhimento. Quero acompanhar os meus filhos, como eu falei, hoje por eles não existe a possibilidade de volta para eles, isso não existe. Então, enquanto eles forem felizes aqui, eu também, com certeza, estou feliz aqui.